Lucas capítulo 5, versículos 31 e 32. Vamos ler, vou colocar aqui já na tela. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Então, num primeiro momento, essa passagem parece, o que Jesus está falando parece ser muito óbvio, né? Que não necessitam de médicos que estão sãos, os que estão em boas condições de saúde, mas sim os que estão enfermos. O médico é para quem é doente. É o que Jesus, em outras palavras, está falando. Médico são para pessoas que estão doentes, né? E na realidade, isso vai muito mais a fundo do que só o que está sendo dito aqui, né? Obviamente, Jesus, quando ele utiliza uma figura, uma imagem, a Bíblia, quando nos apresenta um comparativo ou uma metáfora, ela sempre está nos querendo mostrar tudo ou quase tudo que aquela metáfora pode englobar dentro daquela situação. Então, por exemplo, quando Jesus fala de um médico, ele está querendo mostrar para nós que tudo aquilo que existe, né, num relacionamento entre médico e paciente se aplica aqui, é verdadeiro, né? O problema em si não está na figura do médico, o problema aqui está na figura da pessoa, se precisa ou não do médico, né? É aí que aparece o verdadeiro fundamento do que Jesus está dizendo. E se nós pegarmos aqui o contexto, né, o que acontece aqui que Jesus ele diz essa palavra para essas pessoas? Na realidade, havia acabado de acontecer o momento onde Levi, Mateus, Levi ou Mateus, né? Tanto faz, é o mesmo nome, né? Levi, conhecido como Mateus, ele decide seguir a Jesus. Jesus vinha pregando o evangelho ali na região da Galileia, ele já havia chamado alguns homens para o seguirem, ele já tinha alguns discípulos, já tinha um grupo de pessoas que iam com ele, e ali no meio daquela cidade tinha uma coletoria. Aquela coletoria era o lugar onde Levi, ou Mateus, ele cobrava impostos para Roma, né? E às vezes você já sabe disso, mas é importante nós frisarmos que o coletor de impostos, ou o publicano, como eles chamavam, ele era uma pessoa que era um traidor da nação de Israel. Roma, eles cobravam impostos pesados sobre aquelas regiões que eles invadiam. Então, naquele momento, Israel era como se fosse uma colônia do Império Romano, e o Império Romano cobrava impostos pesados, mas eles terceirizavam esse serviço. Então, o que eles faziam? Eles, dentro da sociedade ali onde eles estavam dominando, eles procuravam pessoas que estavam dispostos a cobrar esses impostos dentro dos seus iguais. Então, ali dentro de Israel, eles procuravam judeus que queriam cobrar os impostos, porque era mais fácil, inclusive, porque eles conheciam a cultura local, eles sabiam, por exemplo, como as pessoas às vezes agiam com malandragem. Então, quer dizer, se um romano vai cobrar o imposto, talvez ele não domine a língua, a cultura, e isso não seria feito com sucesso. Então, eles procuravam pessoas que eles contratavam essas pessoas como se fosse uma franquia, eles pagavam, remuneravam muito bem as pessoas que cobravam impostos, e aquelas pessoas elas eram odiadas pelos seus irmãos de sangue, por sua própria nação. Eles eram eles eram traidores. Se nós olharmos para isso, realmente eles eram traidores, e eles tinham todos os motivos do mundo para serem rejeitados por aquela nação, para serem odiados. Se fosse eu e você vivendo, ou se fosse numa situação análoga aqui no país onde nós vivemos, nós iríamos rejeitar essas pessoas. Como assim essa pessoa se volta contra nós, se une com o inimigo e começa a cobrar impostos dos seus semelhantes, né? Então, Mateus, ele era um homem extremamente rejeitado, odiado por tudo e por todos, e principalmente pelos religiosos, porque os religiosos, eles não conseguiam olhar para aquela cobrança de imposto, para aquela coletoria, para
os publicanos e entender por que eles faziam aquilo. Aquilo era flagrantemente, eles chamavam aquilo de pecadores. Né? Os pecadores eram pessoas que cometiam coisas gravíssimas aos olhos do povo, aos olhos de todo, e eles afrontavam diretamente aquilo que era tido como algo de Deus, algo santo. Então, quando eles se referem a pecadores, eles estão se referindo a pessoas que cometiam pecados que todo mundo sabia, que era visível, que todos compartilhavam daquela opinião. Não, realmente o publicano é um pecador. Né? E muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós também olhamos os pecados, às vezes considerados mais graves, como verdadeiros pecados. E aqueles que muitas vezes nós cometemos, ou muitas vezes ninguém nem sabe que nós fazemos, só nós e Deus, e às vezes nem a pessoa mesmo, ela consegue ter a consciência de que ela peca, nós esquecemos esses pecados, e aí nós chamamos de pecadores aqueles que realmente todos sabem que são, mas a Bíblia diz que todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos nós erramos, todos nós estamos em débito com Deus, todos nós temos débito uns com os outros. Quantas vezes nós não fazemos algo contra alguém? Quantas vezes nós não magoamos um irmão nosso próximo, alguém às vezes dentro da igreja? Quantas pessoas no meio cristão estão tristes, magoadas, porque às vezes as maiores feridas não vêm dos lobos, mas vêm das ovelhas irmãs, vêm daqueles que andam conosco, que deveriam, pelo menos na maior parte do tempo, nós deveríamos ser bênção na vida dos outros. E às vezes nós somos motivos de alguém estar triste, de alguém estar chorando, de alguém estar fazendo algo, e fora dos relacionamentos interpessoais também, nós cometemos erros, nós cometemos pecados, e muitas vezes nós nos colocamos num lugar, às vezes, similares aos fariseus que estavam ali observando Jesus o tempo todo. E quando Mateus se converte, Mateus ele faz um banquete, ele era um homem rico, que tinha muito dinheiro, ele tinha as coisas tudo do bom e do melhor, e essa riqueza na vida de Mateus, ela vinha por causa do que ele fazia, né, dessa tarefa de cobrar impostos do povo de Deus. Né? Naquele momento ali ele estava afastado de Deus, estava afastado do povo, nós não sabemos o que ia no coração desse homem, nós não sabemos os incômodos que ele sentia, a angústia que ele sentia por ser um homem rejeitado, um homem odiado, talvez uma pessoa que por onde passasse, as pessoas abertamente o afrontassem, as pessoas talvez abertamente evitassem o caminho por onde ele passava, os seus amigos, os seus vizinhos talvez não quisessem ter contato direto com ele, não queriam ser vistos com ele. Nós não sabemos como era a sua família, se ele tinha pais ou se não tinha, como esses pais deveriam se sentir em ter um filho que era um traidor da nação. Talvez esse rapaz não ia conseguir casar com uma mulher judia, porque nenhum pai queria suas filhas casadas com um traidor da nação. Mas o que nós podemos entender é que uma pessoa numa situação dessa, ela deve se sentir aflita, angustiada, porque ninguém verdadeiramente consegue ser feliz vivendo longe de Deus, vivendo no pecado aberto, vivendo longe da presença do Senhor. Ele era uma pessoa caída, ele era uma ovelha perdida da casa de Israel, como nós vamos ver Jesus se referir muitas vezes. E aí Mateus faz um banquete e convida Jesus, e Jesus vai nesse banquete. Ele vai lá onde tinham outros homens também, outros publicanos. A Bíblia diz que ele convidou pessoas, e ali naquele banquete, os fariseus eles vieram ver o que estava acontecendo, e eles começaram a criticar a Jesus. Eles estavam observando, era uma análise constante, então já corria ali no meio deles que provavelmente os sinais que Jesus fazia, ele poderia ser o Cristo, o Messias. Eles estavam analisando, estavam avaliando, eles faziam isso constantemente. Todas as vezes que alguém aparecia se dizendo um falso profeta, se dizendo um profeta ou um Messias, eles iam analisar para ver se não se tratava de um falso profeta ou de um falso Messias. E ali Jesus está ali num banquete com Mateus, com seus amigos, e aqueles homens religiosos começam a questionar: como assim? Como que você come com pecadores, senta-se à mesa de pecadores? E aí vem essa resposta que nós lemos. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos. Jesus aqui, ele está expondo a ironia daqueles homens que o acusavam de chamarem os publicanos de pecadores. E eles não
tinham a ideia e a concepção de que todos nós, num grau maior ou menor, não importa, todos nós pecamos. Todos nós somos falhos, todos nós temos os nossos erros. Mas aqueles homens agindo dessa forma, eles estavam, Jesus nessa frase, ele dá a entender para nós que eles agiam como se fossem pessoas que não tivessem pecado. Então Jesus ele faz um paralelo de não ter pecado com ser uma pessoa que não precisa de um médico, que não tem nada na saúde dela, que não precisa de um médico. E é o que ele fala, não necessitam de médico que estão sãos. Ele está dizendo para eles, vocês queriam que eu estivesse com pessoas que não precisam de conserto, um técnico que conserta equipamentos, né, uma assistência técnica, a razão dela existir é que os equipamentos dão defeito. Os equipamentos quebram, os equipamentos eles param de funcionar. Né? A razão de um mecânico existir é porque o veículo ele precisa de manutenção, ele quebra, as peças quebram, desgastam, senão não teria sentido. Né? Um médico, a razão de um médico existir é por quê? Porque as pessoas ficam enfermas, as pessoas ficam doentes. E Jesus ele usa essa forma de fazer um comparativo, como assim? Você está achando que... É como se ele dissesse, você é um carro que não dá defeito? Você é um equipamento que nunca vai estragar, nunca vai dar mau funcionamento? Você é uma máquina que não desgasta, que não quebra? Não! Você é uma pessoa que não precisa de um médico? Ótimo para você, né? É como se ele estivesse dizendo isso, é como se fosse dentro de um tom de ironia, mas ele está tentando mostrar para ele e para nós que na realidade quando ele usa a palavra médico, o médico ele não serve só para quando estamos enfermos. O médico também, se nós olharmos para isso, obviamente não está dentro do que Jesus disse, mas ele está querendo dizer, o médico também, ele faz um serviço preventivo, ele faz uma aplicação preventiva. Se eu deixar para ir no médico só quando eu estou doente, talvez quando eu perceber que eu estou doente já seja tarde demais, a doença já avançou demais. Então é importante nós fazermos check-up, é importante nós marcarmos consultas periódicas, nós temos que ir no oftalmologista periodicamente, de preferência uma vez ao ano. Nós temos que ir ao dentista com frequência. Né? As mulheres elas têm que frequentar o ginecologista com frequência. Depois de uma certa idade, nós temos que aumentar a frequência dos check-ups, das idas ao médico. Por quê? Porque existe uma prevenção. A Bíblia fala que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração para que nós não venhamos a pecar contra Deus. Tem que haver uma prevenção. Eu falei da mecânica de automóveis, né? A mecânica de automóveis ela não existe só para arrumar o veículo quando o carro quebra. Não, nós temos que preventivamente, de tantos em tantos tempos, ou de tantos em tantos 1000 quilômetros, nós temos que parar o nosso veículo e verificar lá o sistema antes que quebre. Porque uma vida correta, espiritualmente dizendo, é uma vida que nós nos antecipamos ao dano que o pecado pode trazer. E Jesus está falando do médico, ele colocou muito bem. Os sãos não precisam de médico, não precisam mesmo. Vocês estão certos. E eu vim, né, ele fala, eu vim não para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vocês estão dizendo que eles são os pecadores? Pois é, eu vim aqui para jantar com esse pessoal, para almoçar com esse pessoal, porque eles são pecadores, é verdade. Vocês não erraram em nada que vocês disseram. A única coisa que vocês não estão entendendo é que o Filho do Homem, ele não veio para estar com aquele que se diz justo. Porque o problema não é ser são. O problema é não enxergar que está doente. Esse é o problema. Se nós olharmos para a nossa vida, se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que todos nós, num grau maior ou maior, nós precisamos de médico. Num grau maior ou menor, todos nós somos enfermos. Todos nós precisamos desse médico. Todos nós ansiamos nesse médico, estarmos com esse médico. Eu digo que nós temos que estar com esse médico todo dia, nós temos que andar com ele. E todo dia ele vai mostrar algo em nós que precisa de cura, que precisa de solução. O problema maior é quando eu acho que eu não preciso de médico. O problema é quando eu olho para mim mesmo, eu acho que eu sou são, eu acho que na minha vida está tudo correto, e eu erro uma coisinha aqui, tropeço aqui ali, mas
via de regra, eu não preciso do médico. E Jesus, ele fala, eu vim, não para chamar os justos. Se você se acha justo, aqui não é o seu lugar, não é comigo que você vai andar, é o que Jesus diz. Se você se acha justo, não é com Jesus que você vai andar. Jesus está dizendo, eu vim para aquele que está doente, aquele que reconhece que precisa de um médico, aquele que ouve o que o médico diz, porque tem pessoas também que vão ao médico e o médico dá as instruções e ela não ouve. Tem pessoas que vão ao médico e não concordam com o que o médico diz. Obviamente que nós estamos falando de médicos humanos, preciso de uma segunda, terceira opinião. No caso do médico humano, sim, se é um diagnóstico complexo, ou se eu tenho certeza que eu estou doente, eu vou naquele lugar, a pessoa fala, não, você não tem nada. Não, mas eu tenho certeza que tem algo errado comigo, eu tenho que buscar uma opinião verdadeira. E talvez muitos de nós já fomos em muitos lugares buscando uma opinião médica. E as opiniões foram diversas, mas o único que é o verdadeiro médico dos médicos, mas o médico da nossa alma, aquele que realmente vai transformar a nossa vida é Jesus. E quando nós vamos a Jesus, ele vai falar a verdade conosco. Ele vai dizer a verdade, ele vai nos diagnosticar. Ele vai mostrar o verdadeiro caminho, a forma da cura. Cabe a nós acatarmos o que esse médico vai dizer. Ele se comparou ao médico, ele está falando, o médico não veio para quem está bem, ele veio para quem está doente. Então eu vim para os pecadores, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Jesus, ele foi criticado inúmeras vezes exatamente por se associar, ainda que momentaneamente, não para fazer o que eles faziam, mas Jesus estava com as pessoas que precisavam, ele ia lá no meio do problema, levar cura, levar solução. Ele vinha para tirar as pessoas daquela circunstância que elas se encontravam. Quando Jesus cruzou o caminho de Mateus, a Bíblia diz que Mateus, ele largou a coletoria, ele largou tudo lá, talvez largou o dinheiro, largou tudo, ele não queria mais nada. Ele virou as costas para sua vida, para sua casa, talvez para sua mansão, para os seus bens, deixou tudo lá e foi seguir Jesus. Ele começou a andar com Jesus como mais um dos apóstolos. Ele andou com Jesus, deu a vida por Jesus e morreu por Jesus. A Bíblia diz que Mateus foi um daqueles que foram martirizados na cidade, Ele foi morto lá em via pública. Enfim, Mateus, ele foi um mártir, ele morreu por aquilo que Jesus ensinou na vida dele. Jesus tirou ele das trevas, trouxe ele para uma vida verdadeira, uma vida não onde você não peque mais, mas numa vida onde você tem a certeza que você está sendo tratado todos os dias pelo verdadeiro médico, o médico da nossa vida, que é o Senhor Jesus, E é muito interessante que os religiosos, eles sempre batiam firme em cima disso, sempre questionando por que Jesus estava andando com pessoas que não mereciam o mínimo de valor, de crédito da sociedade. E Jesus, ele tenta mostrar exatamente, não tem sentido um Deus que fica andando com pessoas que se julgam os melhores e desprezam aqueles que são os piores. Eu separei uma passagem aqui no livro de Deuteronômio, que mostra Deus aqui falando conosco algumas coisas a respeito lá da lei de Moisés, quando ele queria mostrar como que o povo de Deus tem que viver. Ele fala assim, agora pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus. Ele pede temor, temer a Deus, respeito, amar a Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deus aqui, ele não está falando para que eles fossem religiosos, para que eles cumprissem tabela. Ele está falando, teme a Deus, ande nos caminhos do Senhor, ame ao Senhor e sirva ao Senhor Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Faça isso de verdade, com amor, com alma. Ame ao Senhor, ame ao Senhor. Jesus, quando ele se juntava com aqueles pecadores, com aqueles homens que os religiosos diziam que eram pecadores, Eu tenho até cuidado de relembrar isso, porque quando eu estou dizendo que ele andava com os pecadores, eu não estou me eximindo, Eu entendo que eu sou igual a Mateus, que eu sou igual àqueles
aqueles homens e eu preciso de Jesus na minha vida. Se eu estivesse, se Jesus estivesse aqui hoje, eu ia querer que ele olhasse para mim, eu ia querer que ele se compadecesse das minhas dores, eu ia querer que Jesus olhasse para mim e me desse perdão dos meus pecados, eu queria falar com ele sobre os meus erros, sobre as minhas falhas, eu queria poder pedir perdão para ele ali, né, pessoalmente, coisas que nós podemos fazer todos os dias da nossa vida. Então, aqueles homens que os fariseus chamavam de pecadores, Jesus não estava fazendo aquilo porque ele queria ganhar popularidade, porque ele queria se aparecer, né? Na realidade isso era até ruim, isso até de uma certa forma, nos olhos dos religiosos, chamava a atenção de que Jesus talvez não fosse um homem santo de verdade, porque quem é santo não toca coisas impuras, quem é santo não se senta na mesa daqueles que são a pária da sociedade, né? São os párias da sociedade. Quem é santo não vai perder tempo conversando não vai tocar num leproso, não. Esse homem não pode ser de Deus, ele não pode ser algo que seja bom. E aí é interessante que mais para frente Jesus ele cita em alguns dos seus diálogos duas passagens do Antigo Testamento que eu quero aqui compartilhar com vocês. Um deles está no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, que diz assim, ó, isso está no Antigo Testamento, é Deus dizendo através do profeta Oséias, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Deus aqui está dizendo, eu quero pessoas que exerçam misericórdia. Misericórdia é nós nos colocarmos na dor do outro, é nós nos colocarmos no lugar do outro. Eu olho para um pecador, eu consigo entender qual que é o ponto de vista de um pecador. Eu me coloco como ele, eu me vejo como aquele pecador e aí eu consigo exercer misericórdia. Se eu não conseguir entender, me colocar no ponto de vista da outra pessoa, eu não consigo exercer misericórdia. E Deus está falando, o que eu quero é isso. Eu quero que o meu povo ele consiga se colocar no lugar dos outros. Eu consigo me colocar no lugar do bonzinho, mas da pessoa que faz o mal eu não consigo. Eu não concordo, eu não gosto. Isso é natural da nossa carne. Mas Deus ele nos ensina a buscarmos a misericórdia. Misericórdia, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Eu consigo olhar atrás do que ela faz. Eu consigo tentar resgatar, olhar dentro da vida daquela pessoa algo onde possa fazer com que aquela pessoa saia daquela situação. E foi o que Jesus fez com Mateus. Ele olhou para o que havia por trás daquele homem que fazia aquela maldade, que fazia aquela coisa odiosa, que era ruim, era odioso, aquela traição com a nação. Jesus tentou olhar por trás daquilo. E Mateus, de uma forma que nós não conseguimos compreender, mas através da presença de Jesus na vida dele, eu não sei o que ele viu, eu não sei o que ele escutou, ele decidiu virar as costas para aquelas coisas e andar com Jesus. E os religiosos não conseguiram entender aquilo. Eles não conseguiram entender o porquê Jesus conseguia andar com aquele homem, eles não conseguiam ver que havia acontecido algo no coração daquela pessoa, algo estava acontecendo. Quando ele convida Jesus e convida os seus amigos, tem algo em movimento acontecendo, há uma conversão, uma transformação, uma restauração espiritual, e eles não conseguiam compreender aquilo, e Deus está dizendo aqui para Oséias, eu quero a misericórdia, é isso que eu quero pessoas que consigam entender a dor daqueles que precisam ser resgatados, porque se eu não entender a dor deles, queridos, a primeira coisa que eles fizerem, eu já os rejeito, eu já não quero mais, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. A misericórdia me leva a ir além. Eu tento olhar por trás do que aquela pessoa faz. Eu quero que Deus ele olhe para mim com misericórdia. Eu quero que Deus olhe por trás dos erros que eu cometo e que veja a pessoa que precisa de perdão. É isso que é misericórdia. E Deus fala, eu quero a misericórdia e não sacrifício. Quer dizer, eu não quero um povo que vai lá no templo e fique sacrificando e fica apresentando seus votos religiosos, suas coisas religiosas, mas não exerçam a misericórdia. Eu quero um povo misericordioso e não um povo religioso. O conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Os holocaustos eram sacrifícios que eram feitos no templo. Ele fala, eu quero mais que me conheçam, porque quando a pessoa conhece a Deus, ela vai
vai agir como Deus agia. Se eu conheço a Deus, eu sei como Deus pensa. Eu sei como Deus olha para mim. Deus, ele olha para mim além das minhas falhas. Ele olha para mim além daquilo que eu ainda estou errando. Lógico que ele está sempre me chamando ao conserto. Ele está sempre me levando a corrigir aquilo que está errado. Mas ele olha naquilo que eu posso me tornar. Deus, ele acredita em nós. Ele espera que nós venhamos a nos converter. Ele tem essa expectativa. Por isso que a Bíblia diz que ele é longânimo, ele tem paciência conosco. Ele nos espera, ele é misericordioso. Ele consegue se colocar no nosso lugar. E é assim que nós temos que aprender a ser. Porque Deus está falando, eu quero misericórdia. Eu não quero sacrifício. Eu não quero a religiosidade. Eu quero que me conheçam, mas muito mais do que oferecimento de holocaustos. E aí em Miqueias 6:8, aí no segundo versículo, fala assim, ó, ele te declarou, homem, o que é bom. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Deus já declarou. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade. A benignidade faz parte do dom, do fruto do Espírito. Benignidade é agir de forma benigna, em fazer o bem, independente se a pessoa faz o mal ou não, continuar sendo benigno. E andes humildemente com teu Deus. Jesus, mais pra frente, ele vai utilizar essas duas passagens até para falar sobre essas coisas, né? Mas o foco do que eu queria compartilhar com vocês hoje é a questão de ser e não ser enfermo. Jesus ali está tratando com pessoas e na realidade nós sabemos que todos nós somos enfermos, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. É como se Paulo ali aos Romanos estivesse dizendo para nós, todos estamos enfermos, todos nós somos enfermos. O próprio Paulo disse isso, ele fala, Jesus ele veio, né, lá em 1 Timóteo, eu acho que eu até anotei aqui embaixo, acho que eu tenho anotado em algum lugar, ele fala assim, achei aqui, ó, 1 Timóteo 1,15, ele fala, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Ele fala, o que eu vou dizer agora é a mais pura verdade, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está falando, sabe os pecadores? Eu sou o principal. Ele veio para isso, ele veio para salvar os pecadores, e eu sou o principal. É óbvio que andarmos em pecado é uma coisa diferente de sermos pecadores. Ser pecador, nós vamos errar em todo tempo. Nós sempre erramos. Erramos em atitudes, erramos em palavras, erramos em pensamento, erramos nas intenções, erramos na nossa intuição, erramos muitas vezes nos nossos sentimentos. Nós erramos. Uma coisa é errar, outra coisa é nós andarmos na prática do pecado. Uma outra coisa é uma pessoa estar pecando, ela sabe que é errado, mas ela continua pecando e ela vive na prática de um pecado constante, onde não há arrependimento, não há mudança de vida, ela continua, lógico, sendo doente, mas não dá para dizer exatamente que nós saibamos o que essa pessoa pensa. Mas eu não sei se ela pensa, um dia eu vou resolver o problema, um dia eu vou pedir para o médico me curar, agora não é o momento, deixa mais... Eu não sei o que ela pensa. São coisas diferentes. Uma coisa é nós compreendermos que nós somos doentes, nós somos pecadores e precisamos do médico. E outra coisa é a pessoa falar, bem, já que eu sou doente, eu vou arrebentar e fazer tudo que eu quero. Né? Não é bem por aí, tá, queridos? Nós temos que entender essas coisas. Né? E é interessante que Jesus faz esse paralelo, né? Ele faz esse paralelo dos sãos, aqueles que julgam, que acreditam na sua mente que eles não têm pecado, contrariando o que a palavra diz, e os doentes, os enfermos, são aqueles que precisam de médico. Então Jesus ele usa como uma ironia, os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Se vocês se julgam sãos, se vocês acham que vocês estão com a saúde perfeita, beleza, fiquem à vontade, vocês não precisam de mim, mas eles precisam. Aqueles homens que vocês dizem que são pecadores, eu vejo eles como enfermos, e eles precisam de mim, e eles também se veem como enfermos, e eles querem a minha ajuda. É aí o X da questão. Se eu não me vejo como enfermo, Jesus para mim não tem valor. Eu até digo que gosto, amo Jesus, mas é vazio. Agora, se eu reconheço a minha enfermidade, se eu reconheço a minha falta de pureza espiritual, ou que eu não sou perfeito, que eu erro, eu vou querer esse Deus para minha vida. Eu vou querer esse médico para que ele me ajude. Eu vou querer que ele esteja comigo todos os dias, como esses versículos aqui que eu separei aqui, que Jesus fala conosco em 4 versículos diferentes que eu peguei. Olha o que diz aqui, né? Deixa eu ver se eu acho.
Agora eu não vou conseguir ler que está pequenininho, deixa eu ver aqui. Mateus 9,13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, aquilo que nós lemos em Oséias. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele está dizendo que quando Deus disse lá, através de Oséias, lá no Antigo Testamento, para a nação de Israel, que ele queria misericórdia e não sacrifício, ele está falando, eu vim para chamar, não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para fazer com que os pecadores se arrependessem, e para isso precisa ter misericórdia, porque senão eu não vou querer sentar com eles na mesa deles. E se nós não estivermos abertos para irmos lá onde está o pecador, mostrar para ele que Deus é bom, e mostrar que Deus é maravilhoso, e mostrar a palavra para eles, quem irá lá? Uma coisa é eu ir lá e ser pecador junto com eles, não é esse o foco, não é isso que acontece aqui. Jesus, ele consegue ir lá, e na sua pureza, ele purifica o impuro. Jesus, ele não vai entrar no meio dos impuros e vai se contaminar com a impureza dos impuros. Para o religioso, estar no meio dos impuros, eu vou ser contaminado. E pode ser mesmo, que o religioso, ele não pode estar lá, porque ele vai se misturar, porque ele vive na religião, ele não vive no amor a Deus, ele não vive no conhecimento de quem é Deus. Então, para o religioso, é perigoso mesmo estar junto com algumas pessoas, porque pode ser que ele se contamine, pode ser ainda aquela pessoa, ela não está do jeito que Deus queria que ela estivesse, mas ela está caminhando. E eu consigo, você pode conseguir, se você for uma pessoa que vive pelo Espírito Santo, você consegue sim estar com pessoas que ainda não estão 100% fazendo a vontade de Deus, e elas não vão te contaminar, mas a sua presença com elas pode ser que as influencie a deixarem de ser o que são e quererem fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus está falando para nós. Ele fala um pouquinho mais aqui no Mateus 10,6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele mandou os discípulos irem pregar, ele falou, não vai procurar os melhorzinhos, não. Vão, na cidade que vocês entrarem, procure as pessoas perdidas. As ovelhas perdidas da casa de Israel seria hoje mais ou menos aqueles que nós chamamos de desviados. Aqueles que outrora andaram com Deus, estavam envolvidos com as coisas de Deus e hoje, por algum motivo, não estão mais. Ele está falando, vai atrás dessas pessoas, as ovelhas perdidas, porque... E aí ele continua aqui, ó, Mateus 15:24, dá até para emendar, ó. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele veio para buscar aquele que estava perdido. Se a pessoa achar, não, eu não estou perdido, eu estou bem, então Jesus não é para ela. Ele não vai querer Jesus, ele não vai desejar Jesus como um pecador e um perdido deseja. Mateus 18:11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. E aqui quando ele fala o que se tinha perdido, ele está abrindo para todos os homens e mulheres que quiserem buscar o Senhor. É interessante que a palavra pecadores, no contexto do Novo Testamento, ele era aplicado a pessoas que tinham má fama. O pecador era ter má fama. E nós temos que entender que o pecador é todo aquele que reconhece que precisa de Deus. Nós somos pecadores. É todo aquele que reconhece que é falho e que precisa de perdão. Isso é ser pecador. Mas, para aqueles religiosos da época, pecadores eram pessoas de má fama. Os religiosos tinham boa fama, então eles não eram pecadores. Aí Jesus está dizendo, os sãos não precisam de médico. Os pecadores, eu não vim para os pecadores, para quem não é pecador. Eu vim para quem é pecador. Se os religiosos se colocavam como não pecadores, Jesus está dizendo, eu não vim para vocês, eu vim para eles. E nós temos que tomar cuidado na nossa vida, se muitas vezes nós não podemos nos colocar numa posição dessa forma. Olha aqui mais duas passagens bíblicas que pode abrir ainda mais o nosso entendimento. Jesus diz lá em Lucas, né, é o que nós lemos, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, que nós lemos no começo. Eu não estou falando de justo, mas aí, queridos, não há um justo sequer. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Deus fala isso. Não tem quem faça o bem. Não há um justo sequer. Mas Jesus está dizendo, bem, vocês estão dizendo que vocês são justos? Então beleza, vocês ficam aí, porque eu não vim para vocês. Eu vim para pessoas que se reconhecem pecadores, que precisam de arrependimento. Eu vim trazer perdão de pecados. E que o Espírito Santo nessa manhã traga isso sobre o nosso coração. Que traga essa urgência
que nós venhamos entender a necessidade que nós temos de Cristo, que nós somos pecadores, que nós estamos enfermos, que nós precisamos de médico, que nós somos um carro que mais cedo ou mais tarde já deve estar dando problema, só ainda o problema não ficou grande o suficiente. E nós temos que ir no médico, nós temos que ir no mecânico para fazer uma preventiva, né? Às vezes é até motivo de piada, mas quantas vezes a pessoa compra o carro e na primeira revisão dá a impressão que o carro está zero, não tem nada de errado, e vai levar lá para fazer uma revisão e o pessoal acha 1 milhão de coisas para trocar. Pode ser verdade, pode ser realmente que estavam já dando defeito e você que é o proprietário do carro não percebe. Vamos dizer, vamos trabalhar dentro de um ambiente de honestidade, você vai lá fazer a revisão e tem coisas estragadas, né? Tem peças que você nem imaginava e ainda não manifestou o defeito, você não enxerga. E às vezes nós somos assim na nossa vida espiritual, nós achamos que está tudo bem e na realidade basta passarmos por uma revisão com Deus para o Espírito Santo falar, tem que trocar aqui, tem que mudar ali, tem que fazer assim. E algumas coisas elas só se manifestam quando nós somos colocados à prova. Às vezes um defeito mais simples em um veículo, vamos falar de carro que passa por uma revisão, ele só vai aparecer quando você faz uma viagem. Você submete o carro a um desgaste maior, a um esforço maior, pega uma subida grande, ou um dia de calor, ali se manifesta um defeito que você não sabia que tinha, né? Ou num dia que você precisa dar partida no carro várias vezes, até que a bateria fica sem carga, e você vai descobrir que tinha um problema que você não sabia que existia, até submeter aquele veículo a um esforço maior. Na nossa vida espiritual, nós vamos descobrir as nossas falhas, às vezes quando formos confrontados com situações, quando nós passarmos por coisas que nós não imaginávamos, que nós não tínhamos estrutura espiritual para lidar com aquilo, ou quando, num momento de tensão maior, nós deixamos extravasar aquilo que tem de pior dentro de nós. E Jesus está falando, eu vim para esse tipo de coisa, eu vim para aquelas pessoas que realmente olham para si próprias e se reconhecem como pecadores, como necessitados. E essas pessoas, quando elas conseguem olhar para si próprio e para si próprias e ver e enxergar a sua arrogância, o seu orgulho, as suas falhas, as suas deficiências, ela consegue exercer misericórdia na vida dos outros. Ela consegue entender por que o outro é daquele jeito. Porque ela compreende que ela também é falha, que ela também tem dificuldades. O que Deus está nos ensinando aqui é uma lição muito grande. Olha só que interessante aqui, João 9,39. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. De novo ele está falando dentro do contexto. As pessoas que não veem, que reconhecem que são cegas, eu vou fazer essas pessoas verem. Mas as pessoas que acham que enxergam, que acham que sabe tudo, que acham que está tudo bem com elas vão ser cegas, elas não vão enxergar, eles não vão conseguir ver Jesus, eles não vão conseguir. E Jesus, ele lida sempre, tem muitas passagens bíblicas que falam sobre isso. Jesus, ele veio redimir, né, os escravizados do pecado. Ele veio para achar os perdidos, aqueles que se perderam. Ele fala das ovelhas. Quem é que tendo 100 ovelhas, se uma delas se perder, ele não deixa lá as 99 ovelhas e vai buscar aquela que se perdeu, e quando acha, faz uma festa. Jesus é esse, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que se preocupa em buscar aquele que está perdido. Então, meu querido, eu sei que não é bom estarmos vivendo em pecado, isso é muito ruim, mas também pior que isso, pior do que estarmos vivendo na prática do pecado, é acharmos que está tudo bem conosco e em nós não há erro, nós não somos pecadores. Isso é pior. Por quê? Porque aquele ainda que está vivendo na prática do pecado, ele consegue, tem uma luz para ele consegue reconhecer, ele consegue buscar o médico pode curá-lo, perdoá-lo e ele pode ser salvo. Agora, a pessoa que acha que está tudo bem com ela e ela não precisa de médico, eu não sei nem qual o destino de uma pessoa dessa, porque ela vai rejeitar o médico, ela vai achar que o médico não serve para nada. E se eu vivo numa situação assim, achando que está tudo bem comigo, e eu sou o máximo, eu não consigo exercer misericórdia na vida de ninguém, porque tudo que fizerem eu vou estar sempre condenando, eu vou estar sempre criticando, eu não vou querer misturar com essa gentalha, né, como a gente vê lá falando levando em consideração aquele
seriadinho do Chaves, né, que é uma brincadeira. Não se misture com essa gente, não se misture com esse tipo de pessoas. É como se dissessem para Jesus, não se misture com essa gentalha, não se misture com esses pecadores. E Jesus está falando, e quem não é? Quem não é? Qual deles não são? Será que tem alguém aqui que poderia... Jesus, quando a mulher foi pega em adultério, eles queriam apedrejá-la, ele falou, oh, tudo bem, beleza, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, pode começar, aquele que for são, aquele que não tem pecado, aquele que é perfeito, atire a primeira pedra, e eu vou compreender, eu vou entender essas coisas. É como se Jesus estivesse dizendo para nós, queridos, a melhor forma de viver, em primeiro lugar, é reconhecendo que nós muitas vezes temos muitos defeitos. Temos defeitos, precisamos de médico, precisamos de cura, precisamos de fazer um check-up regular nesse médico. Não é porque parece que está tudo bem, né? Quantas pessoas sofrem um infarto e até aquele momento acham que está tudo bem, depois vai descobrir que já tinha um problema antigo. Quantas pessoas, quando surge um problema externo na sua saúde, vai descobrir que aquilo é muito antigo, uma raiz antiga, e talvez tivesse sido feito um check-up, um diagnóstico preventivo, aquilo teria aparecido, aquilo não teria sido curado antes. Eu e você, queridos, quantos de nós será que temos mazelas na nossa alma? Quantos de nós temos sentimentos ruins dentro de nós que precisam de cura? Quantos de nós temos andado por caminhos que nós não deveríamos, que nós precisamos ser visitados por esse médico? Nós precisamos ir a esse médico e falar, Senhor, cuida de mim, me trata, me ensina, me cura, porque um dia, queridos, nós estaremos face a face diante dele, e ali, naquele dia que nós passarmos para a realidade de onde ele está, quando nós entrarmos na dimensão que ele está, que isso se faz ou através do arrebatamento ou através da morte. Nesse dia que nós estivermos diante dele, ele não será mais o nosso médico. Ali ele será o justo juiz. E aí ele vai ter que julgar as coisas que não foram tratadas. Ele vai ter que lidar com aquilo. Obviamente que se você está salvo, todos os nossos pecados foram levados na cruz. E nós temos que nos livrar deles. Nós temos que dar um basta numa vida de erros. Mas lembrarmos que nós continuamos enfermos. Nós continuamos enfermos porque o nosso corpo, o ser humano, ele foi corrompido pelo pecado. E nós precisamos do médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o juiz dos juízes, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que fez de tudo para que nós tivéssemos a vida eterna. Hoje nós somos o corpo de Cristo. Jesus, quando veio na terra, ele teve misericórdia. Ele era o médico que curava. Hoje nós somos o corpo dele. E Deus fala para nós, o que eu quero é que vocês exerçam misericórdia, mais do que sacrifícios. Eu quero que vocês façam a justiça de Deus, né? Que vocês ajam o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Nós temos que aprender como igreja, sermos mais humanos, mais realistas ao respeito da nossa limitação, das nossas falhas, dos nossos pecados, e buscarmos esse médico. E aí, quando estivermos sendo tratados por esse médico, nós teremos condições de tratar outras pessoas, nos colocarmos no lugar dela, entendendo, eu sou enfermo, eu sei o que é ser um enfermo. Nós não vamos lá curar a pessoa, nós vamos lá dizer para a pessoa que tem um médico que está nos tratando, que está nos curando, e ele vai fazer isso também na vida dela, porque ele tem feito na nossa. Vocês entenderam, queridos? Nós não vamos lá ser o médico delas, não. Nós vamos lá compartilhar com elas que nós estamos enfermos e tem um médico nos tratando, um médico bom, um médico que nos ama, que está dando o melhor dele para nós, e se ela crer, ele vai tratar ela também. Nós vamos apresentar um médico às pessoas. Mas se eu não tiver misericórdia, eu vou querer talvez a cura só para mim. Eu fico quietinho no meu canto. Eu tenho lá a cura. Imagina agora essa doença que nós estamos enfrentando agora. Imagina se você tivesse a cura. Você descobriu algo que você tomou e você foi curado. E você fica quietinho. Eu não vou falar para ninguém. Eu vou guardar só para mim. Porque eu não gosto, eu não posso me aproximar das pessoas que estão doentes. Se você tem a cura, você já está imunizado, você vai lá com elas, você pode andar com elas e mostrar a cura para elas, e elas vão participar da mesma cura que você participou. E é assim que Jesus age na vida das pessoas. Seja um paciente grato ao seu médico e apresente esse médico a outras pessoas, porque Jesus disse que os sãos não precisam, mas os pecadores eles vão querer esse médico. E se você disser para eles
que ele está te tratando, se nós mostrarmos para as pessoas que nós somos enfermos também, igualzinho a elas, não somos melhores nem piores, nós somos doentes como elas são, mas esse médico está nos curando e ela pode ser curada também, ela vai querer buscar ajuda e cura nesse médico. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você não conhece o médico ainda, eu estou te apresentando ele hoje. O nome dele é Jesus e ele pode curar a sua vida, assim como tem curado a minha. Eu continuo enfermo, mas já não sou mais tão doente quanto eu era antes. Eu estou no caminho certo e eu creio que ele está fazendo isso na vida de milhões de pessoas nesse momento no mundo todo. Você pode também ser curado por Jesus. Amém?